Agora nós vamos passar para o momento da mensagem. Gostaria de convidar aqui à frente o pastor Wellington. Pastor Wellington de Conselheiro Lafayette, da Igreja Batista Edificando Vidas. Graça e paz de Jesus seja com todos nós essa noite, amém? Irmãos, quero dizer primeiramente que é um prazer, estar com os irmãos aqui, sabendo que a igreja está completando 31 anos, de existência, e poder participar dessa festa é um privilégio. Quero agradecer ao Júlio, a sua esposa e a família pelo convite, de estarmos aqui com os irmãos nessa noite. Creio que Deus nos trouxe aqui nessa noite para refletirmos e para pensarmos naquilo que Deus quer ministrar o coração da igreja, porque a igreja fazendo 31 anos de existência não é algo que a gente possa deixar passar em branco, mas a gente precisa refletir no que significa uma igreja estar caminhando, anunciando o Evangelho de Jesus há 31 anos. Eu não sei se você já está aqui há esses 31 anos, ou se você está aqui há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 10 anos, não sei quanto tempo você já faz parte dessa história dessa igreja, mas o que eu posso dizer, com toda certeza, é que Deus, Ele quer nos moldar e Ele quer nos preparar para sermos melhores cada vez mais. O povo de Deus foi chamado para ser aperfeiçoado. Eu gosto do texto de Tiago, quando a palavra de Deus nos diz que o Senhor nos deu dons e nos aperfeiçoa. A palavra do Senhor tem a intenção de nos aperfeiçoar, de nos tornar melhores. Então, se você já está aqui há 31 anos, ou há 20 anos, ou há 10 anos, ou se você chegou aqui hoje pela primeira vez, eu espero que Deus ministre ao seu coração, no sentido de que você seja aperfeiçoado pelo Senhor, para que a graça de Deus possa abundar na sua vida. Amém? Para a nossa reflexão, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus. A nossa reflexão estará baseada no texto de Hebreus, capítulo 3. Nós leremos do verso 7 até o verso 16. Livro de Hebreus, capítulo 3, de 7 ao 16. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se te retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Verso 17, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Oremos.
Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que temos nessa noite a oportunidade de refletir sobre ela, Pai. Que Teu Espírito Santo nos conduza no entendimento da Tua vontade e da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo nos tome nessa hora, Senhor. Tire de nós, ó Deus, tudo que é nosso, para que o Espírito do Senhor nos enche, para que nós possamos transbordar da Tua presença nessa noite, ó Pai. Estamos à Tua disposição e pedimos, ó Deus, a direção do Teu Espírito, para que o Senhor nos ensine, nos molde nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa reflexão será: portanto, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Vou repetir. Portanto, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Amém? A carta aos Hebreus é de autoria desconhecida, né? Não se sabe com certeza quem foi o autor da carta aos Hebreus. Alguns atribuem a autoria dessa carta para Paulo, alguns para Apolo, né? E por aí vai. Mas a gente não tem informação segura de quem é o autor dessa carta. O que a gente sabe é que o autor dessa carta aos Hebreus, ele é um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Ele é um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas que o povo judeu tinha como a palavra de Deus. Por que a gente sabe isso? Porque ele vai fazer diversos paralelos entre o texto dessa carta que ele está direcionando aos irmãos, né, da igreja primitiva, com os textos, alguns textos do Antigo Testamento, principalmente para apontar para Jesus. Principalmente para apontar para quem é Jesus e qual é a obra de Jesus na vida da igreja. Então, o autor da carta aos Hebreus, todo momento, ele vai fazer alguns paralelos, ele vai apontar para a figura de Jesus, buscando algumas informações e algumas declarações que a palavra de Deus fazia lá no Antigo Testamento. E hoje, a nossa reflexão, de certo modo, vai fazer isso também. Porque esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele está justamente fazendo um paralelo com um texto que se encontra lá no Antigo Testamento, que é do Salmo 95. E eu quero chamar você aí comigo mais uma vez, lá no Salmo 95, e a gente vai ler do verso 7 ao verso 11, do Salmo 95, justamente para a gente identificar o paralelo entre esses dois textos. E isso vai ser importante para a gente entender aquilo que Deus quer nos falar nessa noite. Então, Salmo 95, do verso 7 ao verso 11, diz assim: porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo de seu pasto, e ovelhas de suas mãos. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Amém? Você talvez está se perguntando aí, né? Que texto é esse que o pastor trouxe para comemorar o aniversário da igreja? Né? Que texto é esse que diz para nós aqui que se a gente ouvir a voz do Senhor, a gente não deve endurecer o nosso coração? Que texto é esse que chama a nossa atenção para o fato de que Deus chama a atenção do seu povo, porque o seu povo não ouvia a sua voz e, consequentemente, o seu povo, o povo de Israel, lá no deserto, né, na travessia da saída do Egito para a Terra Prometida, esse povo peregrinou durante algum tempo e aquela geração que saiu do Egito não entrou na Terra Prometida. É disso que trata o Salmo 95 e é disso que trata o princípio que o autor da carta aos Hebreus está trazendo aqui para a nossa reflexão.
E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que essa frase que ele traz de lá do Salmo 95, para esse texto que nós lemos, e essa frase diz: se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Essa frase é muito importante para mim, ela é muito importante para você, dentro daquilo que eu quero propor como a nossa reflexão hoje, que é: por que é que nós não podemos deixar nossos corações endurecidos? Por que é que nós precisamos tomar cuidado para que a nossa vida não comece a ser vivida de maneira automática, de modo que o nosso coração esteja endurecido e nós não ouçamos mais a voz de Deus, e nós não entendamos mais o que é que Deus está nos ensinando dia após dia, o que é que Deus está ministrando no nosso coração dia após dia, porque se a gente permitir que essas coisas aconteçam com a gente corre o risco de sofrer algumas dificuldades muito grandes na nossa vida cristã. Como eu disse, talvez alguns irmãos aqui estão aqui desde que essa igreja foi fundada. Talvez alguns irmãos estão aqui há 10 anos, 20 anos, 30 anos, ou 1 ano, ou 1 mês. Isso não importa. O que importa é que você é a igreja de Jesus Cristo. O que importa é que você é instrumento nas mãos de Deus para a glória de Deus. E sendo assim, você precisa se tornar um sábio e um temente ouvinte da voz de Deus. Perceba que a frase, ela diz: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, o problema aqui não é ter alguém falando. Não há escassez de palavra. Não há escassez de alguém que transmita, alguém que diga, alguém que fale. Não há escassez de palavra. Não há escassez da voz de Deus. O problema não é falta da voz de Deus. O problema é falta de alguém que ouça. E aqui está o X da nossa questão hoje, irmãos. Às vezes a gente vai viver na nossa vida cristã e aqui nessa carta aos Hebreus, o autor da carta está falando à igreja. E pense comigo, é uma igreja que está iniciando. É uma igreja que está no seu nascedouro ainda, é uma igreja recente. Uma igreja que tem pessoas que eram judeus, convertidos, tem gentios que se converteram ao evangelho, ou seja, tem pessoas ali com histórias diversas. Pessoas oriundas de diversas origens, mas todos eles têm uma coisa em comum, como nós, como Igreja de Cristo hoje, temos uma coisa em comum. E o que é que nós temos em comum? Cristo mudou a nossa história. Jesus Cristo entrou na minha história, entrou na sua história e transformou a nossa história. A partir disso, nós precisamos começar a aprender cada vez mais a ouvir minuciosamente a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor é a voz do Espírito do Senhor quem vai direcionar daqui para frente a nossa vida e a nossa história. É a voz do Espírito Santo quem vai dizer para onde nós vamos ou para onde nós não vamos. É a voz do Espírito Santo de Deus que vai orientar a minha vida e a sua vida para que a gente viva na direção da vontade de Deus e para que o nome de Deus seja glorificado na minha e na sua vida. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente não for como o povo de Israel no Egito. E como era o povo de Israel no Egito? O texto vai dizer que Deus falava, que Deus instruía, que Deus ensinava, que Deus fazia milagres, mas o coração desse povo estava endurecido. O coração desse povo não estava voltado para Deus. O coração desse povo estava, de certo modo, já acostumado a ver o agir de Deus no meio das coisas, que isso se tornou para eles algo talvez até corriqueiro e irrelevante. Eles viram o mar se abrir. Eles viram sair água da rocha. Eles tinham uma coluna de nuvem que os acompanhava, uma coluna de fogo que os acompanhava, que os direcionava no deserto. Quando as coisas aconteciam e a vida deles era ameaçada, Deus entrava com providência. No episódio, por exemplo, das serpentes venenosas, o Senhor abençoou e ali houve cura, e aquelas pessoas foram salvas.
No episódio das águas amargas lá em Mara, o povo com sede, o povo caminhando no deserto. E o que é que Deus fez? Transformou aquelas águas em água potável, em água doce, água límpida e própria para o consumo, e matou a sede daquele povo. Ou seja, não existe um povo, irmãos, no meu entendimento, que viu mais milagre do que aquele povo. Não existe um povo que viu mais a presença de Deus no meio deles do que aquele povo no meio do deserto. Só que em contrapartida, da mesma forma que eles viram tanto a presença de Deus, que eles viram tanto o agir de Deus, a Bíblia vai dizer para nós que aquele povo era um povo duro, era um povo de coração duro, um povo de dura serviço, um povo que não se dobrava diante do Senhor, um povo que não reconhecia o agir de Deus. E que muitas vezes até atribuía o agir de Deus a outros deuses. Até atribuía o agir de Deus a outras coisas que não eram realmente a presença de Deus. E por causa disso, o texto que nós lemos aqui diz para nós que esse povo, ou aquela geração, não entrou na terra prometida. Imagina o que é isso, irmãos. A gente vê tanto milagre, a gente participar de tantas bênçãos de Deus, de tanta coisa boa que Deus fez, mas no final das contas, o grande objetivo do povo, que era entrar na terra prometida, não foi alcançado. Por que não foi alcançado? Porque era um povo duro. E eu quero definir aqui, vamos dizer assim, né? Eu trouxe algumas definições do que seria, no nosso entendimento, o que é alguém, o que é um povo de coração endurecido. A primeira definição que eu quero trazer é: um coração endurecido é aquele que não consegue mais ter alegria na palavra de Deus. Um coração endurecido é aquele que não consegue ter mais alegria na palavra de Deus. Você deve conhecer um salmo também que vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu brinco lá na igreja que em vez de declararmos esse salmo algumas vezes na nossa vida, algumas vezes a gente diz: entristeci-me quando percebi que era hora de ir para a igreja. Por quê? Porque às vezes a nossa ida ao templo, a nossa ida à casa do Senhor, já não é mais motivo de alegria para nós. Já não é mais motivo de celebração para nós. Já se tornou algo corriqueiro. Já se tornou algo que a gente faz no automático. Já se tornou algo que a gente faz porque a gente precisa fazer. Às vezes a nossa ida ao templo, à casa do Senhor, já não gera mais no nosso coração aquele desejo, aquela vontade de eu quero ir à casa do Senhor, eu quero ir à igreja, eu quero louvar ao Senhor, eu quero ouvir a palavra do Senhor, eu quero ouvir uma mensagem, uma pregação. Não, a gente infelizmente já perdeu a alegria na palavra. A gente infelizmente vai perdendo e vai deixando que o nosso coração se endureça por tantas e tantas circunstâncias da vida. Às vezes a gente já está há 30 anos de uma igreja, ou há 20 anos em uma igreja, e a gente já passou por tanta coisa, a gente já sofreu tanta coisa, a gente já viu tanta coisa, que a gente vai perdendo aquela alegria, aquele prazer, aquela vontade de servir a Deus. E o que acontece? O nosso coração se endurece. O nosso coração vai perdendo aquela chama que nos faz sentir a presença de Deus. E o coração endurecido já não percebe mais o Espírito de Deus. O coração endurecido já não sente mais aquela chama queimar no nosso coração. Uma segunda definição é que um coração endurecido é aquele que não é mais ensinável. O que é um coração ensinável? É aquele coração que está disposto a ouvir a voz do Espírito de Deus para que seja transformado. É aquele coração que está ouvindo a voz de Deus e que está disposto a mudar de vida, a mudar os seus caminhos, a mudar as suas escolhas, a mudar as suas percepções, a mudar o seu jeito de ser, o seu jeito de pensar e o seu jeito de agir. Um coração endurecido já não é mais ensinável. A gente ouve a voz de Deus, a gente ouve a voz do Espírito de Deus, mas a gente quer continuar do jeito que a gente está.
A gente quer continuar vivendo da maneira que a gente está acostumado a viver, porque a gente já perdeu aquele entusiasmo, aquela vontade de deixar o Espírito entrar no nosso coração, na nossa mente, e fazer uma revolução em nós, fazer uma mudança em nós, para que a gente ajuste a nossa direção na vontade de Deus. Não foi isso que aconteceu quando a gente se converteu lá atrás? O Espírito de Deus não entrou em nossa vida, não nos tomou de tal forma que fez uma reviravolta na nossa vida? Amém? Mas isso precisa continuar acontecendo. A gente precisa continuar deixando que o Espírito entre em nossa vida e faça reviravoltas em nossa vida. Faça transformações cotidianas em nossa vida. Mas quando o nosso coração vai se endurecendo, a gente já perde essa capacidade. A gente perde a capacidade, o desejo, a vontade de ser ensinado. A gente acha que sabe tudo. A gente acha que conhece tudo. O pastor sobe no púlpito e manda abrir a Bíblia, e ele manda você abrir a Bíblia, você abre a Bíblia e fala assim, eu já li esse texto, já conheço esse texto, o que será que o pastor tem para me dizer sobre isso aqui? Acho que não tem nada para me ensinar, porque eu já sei tudo. Os irmãos do Ministério de Música vêm cantar uma música, essa música de novo, já estou cansado de ouvir essa música. Você vem para a escola bíblica e abre a revista da escola bíblica, essa lição de novo, esse tema de novo, eu já sei isso aí tudo. Não tem nada novo para mim aqui. Por que essas coisas vão acontecendo? Por que esses sentimentos vão brotando em nós? Justamente porque o nosso coração está ficando endurecido e a gente está perdendo a capacidade de ser ensinado. A gente está perdendo a capacidade de se humilhar diante de Deus e falar, Deus, me ensina. Deus, abre o meu coração, abre os meus olhos, abre a minha mente, abre meus ouvidos para que eu ouça. E aquilo que eu ouça penetre no meu coração e transforme a minha vida. Uma última definição de o que é um coração endurecido um coração endurecido é aquele que não tem mais esperança no futuro. Às vezes a gente vai viver na nossa vida e a gente chega em pontos na nossa vida em que a gente já não consegue mais enxergar coisas boas para frente. A gente não consegue mais ver esperança no futuro. E a gente começa a olhar para o passado porque a gente julga que o passado é melhor. Que as coisas que nós já vivemos no passado são muito melhores do que aquilo que a gente tem para o futuro. E aí, sabe aquela pessoa que só fica contando as bênçãos que já passaram? Você vai conversar com a pessoa e falar, mas em 1900 e Guaraná de rolha, aconteceu isso e foi bênção na minha vida. Mas há 30, 20, 50 anos atrás aconteceu isso e isso na minha vida e foi bênção demais. Mas só tem coisa boa no passado. Não tem mais perspectiva de coisa boa no futuro. Não tem mais uma visão de que, como a palavra de Deus diz, nós vamos nos tornando cada vez melhores e Deus vai trilhando para nós um caminho e a gente vive sempre na esperança de que dias melhores virão. Quando a gente perde essa percepção, esse sentimento, essa vontade, esse desejo e essa esperança de que há coisas boas no futuro, é porque o nosso coração está ficando endurecido. É porque o nosso coração está perdendo a capacidade de crer no futuro. De crer que, independentemente do que acontecer lá fora, como está acontecendo hoje, né? Independente do que acontecer lá fora, Deus tem coisas boas para o nosso futuro. Porque o Senhor continua sendo o Senhor da igreja. O Senhor continua sendo o dono de todas as coisas. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então não é porque alguma coisa que nós não gostaríamos que acontecesse aconteceu que a gente perdeu a esperança no futuro, não. Não é porque alguma coisa atravessou a nossa vida, atravessou o nosso caminho, uma perda, uma coisa difícil que aconteceu, não é porque isso aconteceu que a gente perde a esperança no futuro, não, que a gente vai ficar entristecido, não. A gente tem que crer que Deus está à nossa frente, nos guiando, nos direcionando, nos preparando um caminho melhor, um caminho de bênção, porque Ele sabe todas as coisas. No verso 7 aí, verso 12 aí que nós lemos em Hebreus, diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo.
Por que o autor da carta aos Hebreus diz isso? Observe primeiramente que ele está falando à igreja. Ele diz, vede, irmãos. Ele não está falando para qualquer um. Ele está falando para a igreja de Deus, para o povo de Deus. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau ou infiel. Que coração mau e infiel é esse de que ele está falando? É justamente esse coração que tem essas características que eu acabei de descrever. Não está falando simplesmente de pecados, não está falando simplesmente de falhas de caráter sua, ou de dificuldades que você enfrenta, não, ele está falando de perspectiva de esperança. Ele está falando de um coração humilde e ensinável. Ele está falando de um coração que está pronto a ouvir a Deus e a transformar, mudar a sua história, mudar a sua vida por causa daquilo que ele ouviu de Deus. Eu gosto de brincar lá na igreja com os irmãos e dizer que Deus falar não é milagre. Quando Deus fala, não é milagre. Sabe quando é que acontece o milagre? Quando a gente ouve o que Deus falou. Porque Deus está falando o tempo todo. O tempo todo. Deus fala através da sua palavra. Deus fala através das circunstâncias ao nosso redor. Deus fala através das vitórias. Deus fala através das derrotas. Deus fala através dos ganhos e da vitória, mas Deus fala também através das dificuldades e tempestades que a gente passa. Então Deus fala o tempo inteiro. Sabe qual que é o nosso problema? É que nem sempre a gente ouve. Ainda no livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 1 e 2, o texto diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu acho esse texto maravilhoso, porque existem duas coisas importantes aqui que eu creio que a gente precisa aprender. Primeira, corramos com paciência. Você já viu alguém correr com paciência? Eu não. Hã? Ninguém corre com paciência. Se você está correndo, já se pressupõe que você está com pressa. Ninguém corre com paciência. Então, por que o autor de Hebreus está dizendo para nós, corramos com paciência? Parece um contrassenso, né? Parece que ele não estava batendo bem quando ele falou isso. Mas o que ele está querendo dizer, irmãos? Corramos com paciência, ou seja, caminhemos na direção da vontade de Deus com duas coisas em mente, que a gente precisa chegar, mas a gente precisa chegar direito. A gente precisa chegar certo, no lugar certo. Eu gosto de uma frase que diz assim: a direção é mais importante que a velocidade. A direção é mais importante que a velocidade. Por quê? Se você estiver correndo na direção errada, irmão, quanto mais você corre, mais distante você está do seu objetivo. Amém? Então é mais importante eu estar na direção certa do que ter pressa. É mais importante eu ter a certeza de que eu estou indo na direção que Deus está me apontando do que eu dizer eu estou correndo, eu estou indo rápido. Não se preocupe em ir muito rápido. Corra com paciência. Ou seja, entenda que a direção é mais importante do que a velocidade. Talvez você demore um pouquinho mais para chegar lá, mas vai chegar. E por que isso é importante para nós? Porque ao longo da nossa vida, irmãos, ao longo do percurso da nossa vida, muitas dificuldades vão acontecer. Muitas coisas difíceis vão acontecer na minha vida e na sua vida. Muitas coisas difíceis acontecem na vida de uma igreja que tem 30 anos de existência. Muitas coisas acontecem no nosso ministério, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar. Perdas que a gente sofre. Problemas que a gente enfrenta, tempestades que vêm e arrasam com tudo, e a gente acha que não vai ter mais jeito, que não vai ter mais futuro, mas Deus vem e muda a história. Isso só vai acontecer se a gente tiver a
certeza de que nós estamos indo na direção certa. E é por isso que a segunda coisa que eu acho importante nesse texto é olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Se você estiver indo na direção certa e olhando para Jesus, olhando para Cristo, e o texto ainda diz, autor e consumador da nossa fé. Se a gente estiver olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, a gente vai ter esperança. A gente vai ter entendimento de que Deus está ainda construindo a nossa vida. Que as coisas boas não ficaram para trás, muito pelo contrário. As melhores coisas ainda estão por vir. As bênçãos maiores ainda estão por vir, basta que a gente creia nisso. Os problemas que nós tivemos no passado foram instrumentos de Deus para nos ensinar, para que a gente siga na direção da vontade de Deus. Mas isso é importante que a gente, volta a dizer, volta a repetir, aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda que Deus está falando ao nosso coração. Deus está ministrando ao nosso coração de diversas maneiras. Mas a pergunta que não quer calar é, será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? E aí eu volto no tema, né, e no versículo anterior. Se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. É o conselho, é a instrução, é a exortação do autor dessa carta. Se hoje isso que Deus está ministrando aqui serve para você, serve para a sua vida, serve para o seu coração, não endureça o seu coração. Não comece a pensar que isso não é para você, que isso não serve para você, que essa palavra não é de Deus para o seu coração, mas é para o vizinho. É para o irmão que não veio. Né? Algumas vezes a gente tem essa mania, né? O pastor prega uma mensagem maravilhosa, ele fala assim, pena que fulano não estava aqui, né, para ouvir essa mensagem. Aí na semana que vem a mesma coisa. O irmão Júlio vem aqui e prega aquela mensagem, né? Pena que o irmão não estava aqui, né? Nunca é para nós, nunca é para o meu coração, é sempre para o irmão que não estava aqui. Nunca é para mim, nunca Deus está falando comigo, é sempre para alguém que não estava aqui. Então a instrução da palavra de Deus é essa, não endureça o seu coração. Deixe o Espírito de Deus penetrar na sua vida, no seu coração e fazer uma transformação. E trazer esperança para a sua vida. Trazer a certeza de que um futuro melhor Deus está preparando. Ainda no livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 12 e 13, o autor da carta aos Hebreus ainda diz mais uma coisa importante. Ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Meus irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus tem um poder que a gente nem consegue cogitar. Que tipo de poder é esse? Que poder é esse que a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus têm, que é o de penetrar no meu coração e no seu coração e mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Eu não sei você, mas eu não nasci num lar cristão. Então nem sempre eu fui um servo de Deus, nem sempre eu fui um filho de Deus. Mas houve um dia em que a palavra de Deus penetrou no meu coração. Assim como o texto diz, como uma espada de 2 gumes que atravessa e vai até a divisão da alma, nas juntas e medulas da nossa vida e muda tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente imagina, tudo que a gente sonha. Esse poder é o poder da palavra de Deus. Não é o poder do pastor,
não é o poder do pregador, é o poder da palavra de Deus. E esse poder precisa estar latente no nosso entendimento, na nossa percepção. A gente precisa estar com o nosso coração aberto para que esse poder opere em nós. Se a gente não parar para ouvir a palavra de Deus e deixar ela fazer o trabalho que só ela pode fazer, a gente vai se tornando um povo duro e difícil como o povo lá do Egito. A gente vai se tornando um povo que vê os milagres de Deus, que percebe, até enxerga as bênçãos de Deus todos os dias, mas não glorifica a Deus por elas. Não deixa que essas coisas mudem o nosso coração. Eu quero me lembrar aqui, para caminhar para o final dessa nossa reflexão, de um texto do Novo Testamento, não vou abrir para a gente ganhar tempo, onde Jesus, depois de ter feito o milagre da multiplicação dos pães, ele atravessa o mar da Galileia e vai para o outro lado do mar. E no dia seguinte, pela manhã, um grupo de pessoas vai atrás de Jesus, aquele mesmo grupo que tinha visto o milagre da multiplicação. Eles percebem que Jesus não está mais ali entre eles, naquele lado do mar. Eles entram em outros barcos e eles atravessam para o outro lado do mar da Galileia. E lá eles encontram Jesus. Jesus está lá, do outro lado do mar. E ao chegar lá, eles tentam puxar conversa com Jesus, eles chegam e falam: mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Ou seja, quanto tempo, né, que a gente não se vê? A gente veio aqui porque a gente está sentindo falta do Senhor, e toda aquela conversa mole que a gente vê. E Jesus, ele vai direto ao ponto, ele não mede palavras, e ele diz: olha, eu sei muito bem por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui porque vocês querem mais pão. Vocês não estão aqui porque vocês querem ouvir a palavra, vocês não estão aqui porque vocês entenderam a palavra. Eu sei que vocês estão aqui porque vocês simplesmente estão querendo mais pão. Só isso. E eu fico imaginando o balde de água fria que Jesus joga naquele povo. Mas Jesus faz isso, sabe por quê? Porque Jesus quer despertar no coração daquele povo um desejo, sabe pelo quê? Pela palavra de Deus. Porque o foco daquele povo, a cabeça daquele povo, a mente daquele povo, o coração daquele povo estava voltado para quê? Para o pão, para a comida, para o que haviam de comer e de beber. E lá em Mateus capítulo 6, Jesus vai ensinar para nós que o que a gente come e o que a gente bebe, Deus nos dá enquanto nós dormimos. Que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, Jesus está virando a nossa mente, o nosso coração e o nosso foco para algo muito maior do que aquilo que a gente come e que a gente bebe. Jesus está voltando o nosso foco para aquilo que é muito mais importante, que é a própria vida, que é a vida com Deus, que é a percepção do que a palavra de Deus quer nos ensinar. E é por isso que o autor dos Hebreus aqui bate nessa tecla, ele usa o texto de Salmo 95, que ele reforça esse texto dizendo: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O que ele está querendo dizer, irmãos? Não deixem que o coração de vocês se endureça. Não deixem que as circunstâncias da vida, as dificuldades, as lutas, as tribulações, as perdas, os problemas seguem vocês e vocês se tornem duros, vocês se tornem incapazes de serem ensinados, vocês se tornem incapazes de enxergar esperança no seu futuro, vocês se tornem incapazes de perceber e de deixar que o Espírito Santo penetre na sua vida, no seu coração e transforme a sua vida. Não permitam que isso aconteça. Não deixem que isso aconteça. Pelo contrário, abram o coração de vocês. Abram a mente e os ouvidos de vocês. E deixem que o Espírito de Deus transforme a sua vida. Deixem que o Espírito de Deus mostre para você o futuro de bênção que Deus está preparando. Mostre para vocês que as coisas boas não ficaram no passado, mas que Deus tem coisas melhores para o futuro. E isso, irmãos, não depende de Deus. Não depende. Isso depende de mim e de você. Porque, como eu disse, o texto é claro quando ele diz
se ouvirdes a voz do Senhor. E eu repito, não é falta de palavra, não é falta da voz do Senhor, é falta de ouvir. Todos os dias, todas as semanas, eu tenho certeza que aqui nesse lugar, aqui nessa igreja, você ouve a palavra de Deus. Tem palavra de Deus sendo ministrada. Amém? Tem palavra de Deus sendo plantada no seu coração. Tem palavra de Deus instruindo a sua vida, a sua casa, a sua família. Você tem acesso a essa palavra. Amém? A pergunta é, você está deixando isso penetrar nos seus ouvidos? Você está deixando isso fazer uma mudança, uma transformação na sua vida, no seu coração? Essa é a reflexão que eu queria deixar para nós nessa noite. Ouça a voz do Espírito de Deus. Permita que Ele transforme você e que Ele renove o seu espírito. Como eu falei, talvez você já está cansado. Talvez você seja um daqueles membros que há 31 anos atrás fundaram essa igreja. Você fala, nossa, já tem 31 anos que nós estamos aqui pelejando, trabalhando. Deus fez muita coisa boa, mas tem muita coisa difícil que aconteceu. Sim, tudo isso faz parte. Faz parte do projeto de Deus, faz parte da obra de Deus, faz parte do plano de Deus. Você tem que olhar para frente. Você tem que olhar para aquilo que Deus está direcionando lá na frente. Que como o texto que nós lemos diz, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém?